Amém. Bom dia a você que está nos assistindo. Vamos ouvir a palavra de Deus agora, livro de 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo de número 12, a partir do verso 1, sempre registrando que eu estou lendo na Nova Versão Internacional. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá. E, se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Obrigado, Espírito Santo, pela leitura da tua palavra, das sagradas letras, que agora o Senhor nos abençoe, falando aos nossos corações, como o vento que sopra, que vem essa brisa sobre a nossa alma, trazendo a tua palavra, a tua direção, ó Deus, conserto, edificação para nós como igreja. Fala conosco, Espírito Santo, nessa manhã, nos abençoa rica e abundantemente. Eu me coloco em tuas mãos, ó Deus, usa-me como um vaso teu, Senhor, para a nossa edificação, ó Deus, como corpo. Fica conosco e nos abençoa em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém. Pode tomar o seu lugar, se assente, por favor. Alô, obrigado, filho. Acho que a maioria de nós já conhece a história, né? Do adultério e do assassinato. E aqui o profeta Natã, ele traz à tona esse fato. A história diz que Davi, em tempos de guerra, ficou no seu palácio e ele contemplou uma mulher, e ela certamente já era conhecida, porque
para ter visão ali do palácio, né? Até porque Urias era alguém da guarda real, então ela tinha acesso ali ao palácio, já era alguém conhecida, mas ele vê essa mulher, vê Batseba tomando um banho, e o desejo toma conta de seu coração. Ele a manda chamar, o que não pareceu estranho a ela, porque ela certamente já frequentava o palácio. Ela vai ao encontro do rei, o rei chamou, e ela vai lá e acaba acontecendo esse adultério, ela engravida, e para ele acobertar ou tentar resolver a situação de um modo não tão trágico ou traumático como ele esperava, a gente sabe que ele acaba encomendando a morte de Urias, colocando ele na frente da batalha, e ele é assassinado pelos amonitas, covardemente, porque eles deixam ele sozinho, o abandonam lá, e ali ele morre. E Davi oculta isso, traz Batseba para o palácio e diz: bem, vamos aqui continuar, deixa tudo do jeito que está. Ele oculta o seu pecado. E esse é um dos nossos problemas. A gente querer ocultar os nossos pecados perante o Senhor. A gente achar que, já que ninguém viu, já que ninguém está vendo, já que ninguém sabe, então está tudo bem. Mas Davi, por um momento, se esquece da soberania de Deus, da onisciência de Deus. Isso a gente tem que ser sempre relembrado, irmãos, de que Deus sabe o que está realmente em nossos corações. Ele conhece os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Ele sabe dos nossos desejos, das nossas vontades, dos nossos planos mais secretos. A gente pode ocultar de todos, não de Deus. E a vida de Davi serve como um farol para nós. Esse fato serve como um marco para nos lembrar: não faça isso. Não oculte de Deus. Não tente dar um jeitinho para parecer que nada aconteceu. Sempre seremos pecadores. Nós não podemos pensar que, bem, nunca vamos pecar. Nós somos pecadores. A diferença de ser um pecador e viver no pecado. Cristo nos libertou. Nós hoje não vivemos no pecado. Amém? Mas somos pecadores. Somos carne. Quantos pensamentos nossos não desagradam a Deus? Quantas ações nossas não desagradam o Espírito Santo de Deus? A questão aqui não era porque Davi propriamente pecou, mas porque ele escondeu, ele ocultou, ele tentou manipular a situação para que aquilo não viesse à tona. Ele sequer levou isso para Deus, ele não demonstrou um arrependimento. A questão é o quanto a gente aceita o pecado na nossa vida, o quanto a gente vai deixando e achando normal, e convivendo, ocultando e não confessando para Deus. Deus não está esperando de nós que sejamos perfeitos sem pecados, porque isso nunca vai acontecer enquanto estivermos nesse corpo carnal. Mas Deus espera de nós, do seu povo, que a gente reconheça, confesse, se arrependa e busque uma mudança de vida. Justamente o contrário do que Davi fez, de como ele se posicionou diante dessa situação. A questão não é porque a gente quer medir, né? É um problema nosso. Ah, pastor, mas ele adulterou.
Ah, pastor, mas ele cometeu um assassinato, né? Ele não foi ele, mas ele foi o mandante, então dá no mesmo. Ele matou, tanto que o profeta fala, você matou Urias. E a gente pensa, mas eu não fiz isso. Para Deus, a diferença de pecados? Se a gente tem um pensamento impuro, um pensamento sexual que não seja dentro do que Deus aprova, isso não é tão grave quanto o assassinato para Deus? Se a gente olha para essa sociedade caída e vê às vezes um marginal, um bandido, um estuprador, um pedófilo, e a gente, às vezes, com a nossa ira, com a nossa raiva, a gente deseja até a morte, tomara que ele morra, tomara que algo... Nem que a gente não pronuncie, mas se a gente pensou, isso não é tão grave quanto um adultério para Deus? É. Se a gente conta mentirinha para, né? Você perdeu a hora e chegou atrasado no trabalho, aí você diz, não, é que o ônibus atrasou, olha, o ônibus enguiçou, chefe, aí tive que ficar esperando, na verdade você perdeu a hora. Mas você quis dar um jeitinho ali. Você prometeu a alguém alguma coisa e você não cumpriu, e ao invés de você falar, olha, eu errei, eu esqueci. Olha, realmente essa semana foi conturbada, eu tive alguns problemas, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e não deu, poxa, me dá mais um prazo, por isso eu estou aqui, realmente a falha é minha. Não, mas a gente vai lá e tenta, sabe que tal, e teve isso, e a gente conta aquela historinha bem, tá bom, tá resolvido, tá tudo em paz. Isso não é mentira? Isso não é tão grave quanto um assassinato para Deus? O que está ocultado em nosso coração, irmãos, que nós não temos confessado ao Senhor? Hoje é dia de ceia. Essa é a mesa do Senhor. Foi o seu corpo que foi dado naquela cruz, foi o seu sangue que foi derramado naquela cruz. O que vamos celebrar aqui é a morte de Cristo, relembrar dessa morte que nos deu salvação, mas não nos dar a licença para viver em pecado. Já que eu estou em Cristo, tudo bem. Não. Davi tinha todas as qualidades, um homem de Deus, um homem escolhido e ungido por Deus. Natan diz, olha, tudo isso você é. Deus te escolheu, Deus te ungiu, Deus te separou, Deus te deu tanta coisa. Mas Ele não te isentou para você viver em pecado. Isso serve para mim e para você. Serve para nós como igreja, amém? Fomos salvos pela graça, como cantamos aqui, alcançados pela graça do Senhor. O Senhor nos renova, o Senhor faz coisas maravilhosas, mas a gente precisa reconhecer e confessar os nossos pecados ao Senhor. Ao ser descoberto pelo profeta, versículo 9, por que você desprezou a palavra do Senhor fazendo o que Ele reprova? E olha, o profeta revela tudo para ele. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Tudo fica descoberto naquela hora. Davi desaba. Davi se humilha. Ele reconhece, eu pequei. Eu pequei. Naquele momento ele confessa o seu pecado, ele assume realmente que ele errou. Mas, irmãos, ele até traz para si próprio as sentenças que ele tinha dado ao rico. Você lembra? Lá em cima ele diz, olha, versículo 6, esse homem deverá pagar
não, antes, no versículo 5, Davi encheu-se de ira contra o homem, disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece o quê? Morte. E mais, vai pagar 4 vezes mais o preço da cordeira, porque ele agiu sem misericórdia. Depois ele acaba assumindo para si próprio essas sentenças que ele deu ao rico dessa história. Ele sentenciou aquele homem. Era uma historinha. Natã não estava contando um fato real, ele estava, né? Deus falou com ele: vai lá e conta isso e vê qual vai ser a reação dele. Talvez, ainda na esperança, vamos ver se ele vai se arrepender, ouvindo a história. Não, peraí, mas vamos ver, né? Será que a gente não pode conversar com esse homem rico? Vamos trazer o caso, vamos ver exatamente. Esse homem rico se arrependeu. Davi não, ele sentencia na hora: mata ele, ele merece a morte e que ele restitua 4 vezes mais. O que não seria nada de errado, porque a lei falava sobre isso, a restituição, um valor de 4 vezes. Então Davi diz: restitua. Mas aí, no versículo 13, Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Aí ele desaba. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Nesse momento ele assume para si: eu pequei, eu sou esse homem rico da história. Ô profeta Natã, sou eu mesmo. Agora eu entendi o recado. Eu matei Urias, eu adulterei com Batseba, eu tramei a morte desse homem, eu fiz tudo isso, eu sou esse pecador, eu pequei contra o Senhor. Ele assume isso e ele traz as sentenças para a vida dele. O pecado encoberto, irmãos, ele endurece o nosso coração. Quando a gente não confessa a Deus, o nosso coração se endurece. Sabe por que Davi julgou esse homem? Porque seu coração estava duro. Porque ele não estava prostrado aos pés do Senhor, clamando misericórdia pela vida dele como um pecador. Será que o nosso coração tem estado duro assim também com aqueles que pecam? Porque a gente acha que eles são mais pecadores que a gente não faz coisas tão feias quanto eles. Esse aí, eu jamais faria uma coisa dessa. Eu não, olha só, eu nunca fiz isso na minha vida. Jamais faria uma coisa dessa. Nosso coração se endurece e a gente nem percebe. Nem percebe. Quando eu falo aqui de fatos sobre a igreja, o que está acontecendo na nossa nação, no Ocidente, irmãos, que tristeza para mim falar isso. Para mim seria muito melhor não falar isso. Porque eu não falo com alegria em ver que hereges estão se levantando, heresias estão invadindo as nossas igrejas, que mercenários estão espalhados por aí, que a igreja está afundando no pecado. Você acha que é uma alegria para mim? É tristeza, porque a igreja é um corpo. E se há um corpo, uma parte do corpo cancerosa, morrendo, apodrecendo, todo o corpo sofre. E a gente não pode esquecer disso, que nós somos um corpo. E aquele que peca é tão pecador quanto nós. Mas o nosso coração fica duro e a gente se torna como Davi, juízes perfeitos. Mata esse homem, que ele restitua 4 vezes mais. Ele fala com tanta autoridade, com tanta certeza, como se ele não tivesse feito nada de errado. E não bastasse só isso aqui, quando a gente lê a história de Davi, a gente vê quanto Davi desagradou a Deus em algumas coisas. Davi foi um homem sanguinário, por isso Deus falou: você não vai construir o meu templo, não. Davi, para fugir e escapar, ele mentiu, ele fez tramas, ele assassinou pessoas.
E agora ele está ali como juiz, como às vezes a gente faz. Isso aí é pecado. Acho que o pastor tinha que expulsar da igreja. E uma vez um homem falou isso para mim: o senhor tem que expulsar essa pessoa da igreja. Eu falei: não, meu filho, eu tenho que tratar essa pessoa. Eu não tenho que expulsar o pecador da igreja, eu tenho que tratá-lo. Porque ele não é mais pecador do que eu e você. Você é melhor do que ele. Não, mas é a situação. Não tem situação diferente. E hoje eu nem sei por onde anda esse homem aí. Sabe Deus por onde ele está. Porque a gente acha que nós somos melhores. E a gente quer julgar o nosso irmão. A gente quer julgar o ímpio que não tem a visão do pecado, porque para eles tudo está válido. A pessoa sem Cristo vale tudo, gente. Vale tudo. O pecado cega. A pessoa não tem vida espiritual, não tem visão espiritual. Então a gente tem que olhar para esse mundo com um olhar de misericórdia e falar: Senhor, tem misericórdia dessa pessoa. Salve essa alma, Senhor. Mas nós somos juízes tão perfeitos quanto os outros, que são tão pecadores quanto nós. Julgamos, decretamos sentenças contra os pecados do próximo. Quantas vezes um pastor é procurado por um membro: pastor, não aguento mais o fulano, não aguento mais a irmã fulana, pastor, se o senhor não der um jeito, eu vou sair dessa igreja. Como se ele fosse o melhorzão. Como se ela fosse tão perfeita. E a outra pessoa não, ela não merece estar aqui. Eu mereço. Ele não. Ela não. Só eu que mereço estar aqui, pastor. Eu sou tão bonzinho, eu sou uma ovelhinha tão boa. E às vezes dá vontade do pastor falar: você não é tão bom assim não. Você não é tão bom assim não. Nenhum de nós é bom. Quando aquele jovem chegou para Jesus e falou: bom mestre, Jesus falou: bom? Por que você me chama de bom? Não, bom só tem um, o Pai que está nos céus. Mas é o coração duro. É o coração que se endurece e a gente vai julgando como Davi julgou. Ao invés dele reconhecer o seu pecado, ao invés de, diante de uma palavra que chega ao nosso coração, a gente se prostrar, reconhecer, confessar e pedir: Deus, tenha misericórdia, muda a minha vida, muda o meu coração. A gente diz: não, isso não é para mim, isso não se aplica a mim, isso não me serve, eu não preciso disso, eu já tenho tantos anos de igreja. Tem gente que gosta de falar, né? Sabe, eu tenho 30 anos da igreja. E você? Eu tenho 5. Sabe de nada. Tem tanta gente que está há 30 anos na igreja e não aprendeu nada do evangelho. Tempo de igreja não significa nada. Importa a gente viver uma vida íntima com Jesus, todo dia, de quebrantamento, de arrependimento, de saber que a gente precisa do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Que para chegar ao dia de amanhã, debaixo da misericórdia de Deus, a gente tem que suplicar que a graça do Senhor não se afaste de nós. Porque nós não somos melhores. Quando aconteceu a queda da torre de Siloé, Jesus falou: você acha que aqueles que morreram lá eram menos dignos? Eram mais pecadores? Porque eles tinham essa crença, se aconteceu alguma coisa, e quantas vezes a gente também bota isso no nosso coração. Se o irmão, a irmã está passando por uma luta, está passando uma coisa aí, porque está fraco na fé, está em pecado. E Jesus falou: eles não morreram porque eram pecadores ou mais pecadores. Não.
Quando ele curou aquele cego, não, isso aqui ele pecou nem os pais, isso aconteceu para a glória de Deus. Quando ele ressuscita Lázaro, diz, não, deixa Lázaro morrer, mas Lázaro vai morrer, deixa ele morrer, porque o que vai acontecer é para a glória de Deus. Irmãos, as coisas não vão acontecer na nossa vida, não é pelo pecado ou não pecado, há coisas que acontecem mesmo, a gente não pode julgar os outros. Porque a gente está com saúde, o outro está doente, dizer, porque ele está fraco na fé. Não, é hora de você estender a mão e estar lá junto com o teu irmão, orando, intercedendo, clamando e pedindo, Senhor, cura a vida dele. E se houver pecados, que sejam perdoados, como diz a palavra de Deus. Mas a gente rapidamente pronuncia os nossos julgamentos. Diante da história contada pelo profeta, Davi declara as sentenças, esse homem tem que morrer e que ele pague 4 vezes mais. Morte e 4 vezes mais a restituição. A sentença foi dada por ele mesmo. E agora que Natan diz, você é esse homem, Davi, você é esse homem rico, que pegou a cordeirinha do pobre, é você. Então agora o que a gente tem que fazer? Aplicar as sentenças que você deu a esse homem é você. E quais foram as sentenças? Primeiro, morte. E a segunda, restituir 4 vezes mais. Agora, para quem tem que ir as sentenças? Para Davi. Olha como Deus encurrala Davi, bota ele num canto e fala, tu não tem saída agora. Tu pensou que ocultava de mim? Você pensou que podia me enganar? O Deus Todo-Poderoso, o Deus Onisciente, o Deus Onipresente. Eu estava lá quando você fez a cartinha para matar Urias. Eu estava lá quando Urias foi morto. Eu estava dentro do teu quarto quando você se deitou com Batseba. Eu estava lá. Agora tu não tem saída, tu não decretou? Agora é contra você. Versículo 13. No final diz, Natan respondeu, o Senhor perdoou o teu pecado. Isso porque Davi cai e diz, pequei contra o Senhor. Você não morrerá. Deus exerce misericórdia. Como Davi reconhece naquele momento, ele cai e diz, eu pequei. Aí sim o coração dele se quebranta. Então Deus diz, olha, a primeira sentença que você decretou, eu não vou executar contra você não. Você não vai morrer. Eu vou te perdoar. Tá, você não falou que tinha que morrer? Você deveria morrer, eu vou te perdoar. Você não vai morrer. Perdoado. Graça. Graça de Deus. Mas havia uma outra sentença. Qual era a segunda? Restituição de 4 vezes mais. E ela veio. E ela veio. Versículo 10. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família. A primeira sentença, a primeira restituição, a espada não se afastará. O que aconteceu com Davi? Absalão, seu filho, se revolta, toma o trono, sai em guerra contra o próprio pai. Os soldados que estavam com Absalão entram em guerra contra os soldados de Davi. Espada dentro da família, dentro da nação. Guerra de um filho que queria matar o próprio pai para ser o herdeiro do trono. Davi foge,
Davi tem que se esconder. Isso aí você pode depois ler no livro. Davi tem que viver fugindo, se escondendo de Absalão, evitando até que chega uma hora que não tem jeito. Aqueles dois exércitos têm que se confrontar. A espada vem. Mas passa o tempo, Davi retorna ao trono, e quando ele retorna ao trono, acontece uma revolta levantada por um homem chamado Seba. Ele se levanta e diz: que parte nós temos com Davi? Nós não somos da casa de Judá. Então ele chama o resto das tribos e diz: olha, vamos seguir a nossa vida e larga esse Davi aí. E mais uma vez a guerra vem sobre ele, os homens têm que ir lá lutar, até que a cabeça desse homem é jogada do alto de uma muralha, senão aquela cidade seria dizimada. A espada não se afastou. Primeira. Versículo 11. Assim diz o Senhor: de sua própria família eu trarei desgraça. Desgraça na família. Seu filho Amnon fica apaixonado pela sua meia-irmã Tamar. E ele quer porque quer Tamar. Ele quer porque quer. E ele arma uma emboscada para Tamar, sendo auxiliado pelo seu primo. Ele arma uma emboscada contra a própria irmã. Ele estupra a sua própria irmã. Um incesto e um estupro dentro da família. Desgraça. Segunda restituição. Mas não parou por aí, a desgraça não acabou aí. Amnon é assassinado por Absalão. Porque Absalão era irmão de Tamar. Falou: você fez cabelo? Não, tá bom, deixa. Não, vamos deixar quieto. Aquele velho ditado, né? Que serve para todo cristão, e aí no final todo mundo vai dizer amém. A vingança é um prato que se come frio. Tem alguém dormindo aí, Jesus. Acorda quem está dormindo. Mas Absalão agiu assim. Só lembrando que Absalão era do povo de Deus, era filho do rei Davi, tá? Ele conhecia a lei? Ele conhecia os mandamentos de Moisés? Deixa Amnon quieto lá. E um belo dia, ele trama um almoço, se levantam e mata o seu irmão. Você vai morrer pelo que tu fez com a minha irmã. E ele mata o seu irmão. Depois, mais à frente, na guerra que se levanta entre Absalão e Davi, general do exército de Davi se levanta e mata Absalão, que havia ficado preso numa árvore. Vai lá e Davi tinha falado: não mata o meu filho, traz ele vivo. Ele falou: não. Desgraça na família. 2. Mas a sentença era: você vai restituir. Versículo 11 ainda. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Agora, tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Quando Absalão assume Jerusalém, toma o trono, e Davi foge, ele deixa as suas concubinas no palácio, tomando conta de tudo. E Absalão diz: o que devemos fazer? E vem sempre, um conselho sem a direção de Deus, sem o temor a Deus. Pega as concubinas do teu pai, arma uma tenda lá no terraço, à vista de todo mundo, para todo mundo ver, e tu deita com cada uma delas para afrontar o teu pai. E ele faz isso. As suas concubinas, que eram suas quase esposas, vamos dizer assim, Absalão se deita com cada uma delas e
Todos veem isso dentro de Jerusalém. Quarto, versículo 14. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Batseba engravida de Davi. E Davi pensa, bem, vou ter um filho com ela, ele é meu filho. Mas Deus falou, não, você disse que vai restituir 4 vezes. E na verdade essa que eu deixei por último foi a primeira. Esse menino vai morrer. O menino adoeceu. Passou dias, Davi jejuou, Davi orou, clamou. Mas a Bíblia diz que esse neném morreu. Você entende a gravidade dos nossos pecados? Eles trazem consequências sobre a nossa vida. E se nós os ocultarmos, Deus está vendo. E às vezes a gente fica se perguntando por que certas coisas não acontecem, não mudam, por que Deus não ouve certas orações. Você já parou para perguntar, Senhor, é porque tem algum pecado meu oculto? Eu estou passando por isso, Senhor, será que é algum pecado? Então me mostre, Espírito Santo, para que eu possa confessá-lo. Eu já falei aqui um outro dia, e isso foi inspirado até por uma declaração do Bispo Walter, e uma coisa que eu nunca tinha pensado na minha vida, de, às vezes, pedir ao Espírito Santo que lembre de pecados que ficaram lá atrás. Mas, pastor, Deus não perdoou, Deus apagou, sim. Mas a pergunta é, nós confessamos esses pecados literalmente, individualmente? Porque confissão traz paz. E agora toda vez que vem à minha mente, à minha memória, alguma coisa lá de trás, eu falo, meu Deus, isso aconteceu, por que eu lembrei disso? Jesus, eu pequei. Senhor, me perdoa. Acho que eu nunca te confessei isso, né? Isso aí entrou naquele, sabe aquele pacote? A gente faz um kit, né? Um combo, né? Vamos botar na linguagem de hoje. A gente gosta de fazer combo, né? Televisão, internet, telefone e celular. Olha que legal, né? Hambúrguer, batata frita e refrigerante. Tudo no combo. É mais fácil, né? Vai tudo no combo. Senhor, me perdoa por todos os meus pecados, amém. Só falta fazer o sinal da cruz. Acabou. A gente tem que ir lá dizer, Senhor, eu adulterei com Batseba. Senhor, eu tramei a morte do Urias. Senhor, fui eu que matei Urias. Você entende a diferença? Do combo para contratar o serviço separado? Sabe o que acontece? Trazendo de novo para a vida real, no combo sai mais o quê? Sai mais o quê? Barato. Contratando serviços separados sai mais caro. A gente chega aqui hoje e fala, Senhor, me perdoa por todos os meus pecados, amém. Glória a Deus, aleluia, vamos embora. Fácil, barato, simples. Agora segura esse pão e fala, Senhor, antes de eu comer, antes de eu botar esse pedacinho de pão tão pequenininho na minha boca,
deixa eu falar uma coisa para você, para o Senhor. Eu fiz isso e eu pequei. Eu fiz aquilo e eu pequei. Antes de eu tomar esse cálicezinho tão pequenininho, porque custa, irmãos, fere a nossa alma, porque a gente tem que se humilhar, e a nossa natureza não quer que a gente se humilhe. Quem gosta de ser humilhado? A nossa natureza gosta disso? Não, ninguém gosta. Só que diante de Deus a gente tem que se humilhar, e mais até de uns com os outros aqui na igreja. Desde que seu irmão, diz a palavra de Deus, que seu irmão considere o seu irmão superior a você. Isso não é uma forma de humilhação? É. Custa. Sai mais caro. Sai mais caro. Mas, irmãos, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as nossas mentes e corações em Cristo Jesus. E é disso que a gente precisa. Arrependimento, confissão, ali no detalhe. Talvez seja algo lá de trás, mas se o Espírito Santo... Você não precisa ficar... Não estou falando aqui que é para você passar o dia... Peraí, deixa eu lembrar. Lá em 1970... Deixa eu lembrar, Senhor... Não! Essas coisas, quem tem que trazer à nossa memória? Ele, só Ele. Tem que vir assim. Tem que ser... Ele não é o vento. A gente sabe de onde ele vem? A gente sabe para onde ele vai? Não. Tem que vir aquele vento falar assim: meu servo, minha serva, lembra? Talvez foi essa semana, talvez foi semana passada, talvez foi um mês atrás, talvez tenha sido há 20, 30 anos atrás. Só que a gente botou no combo. E não estou querendo dizer aqui que seria uma heresia que Deus não perdoou. Não é isso, irmão. Seria herético eu falar isso. Eu não estou dizendo, Deus não perdoou. Deus perdoou. Mas você entende o valor da confissão? É para isso que eu estou querendo chamar a nossa atenção. A confissão. Davi podia ter chegado e falar: bem, tá bom, Senhor, me perdoe por tudo, tá bom, Urias já está internado, vamos lá, Batseba, segue aqui, né? Espera aí, não. Você matou Urias. Você pegou a mulher dele. Você tem que confessar isso. E quando a gente vai lá nos Salmos, a gente vê as confissões de Davi, né? Como ele se arrependeu, como ele se quebrantou, como ele sofreu, como ele aceitou essas sentenças. Por isso ele foge de Absalão, ele sabe, é a espada contra a minha família. Aminon estuprou Tamar. A desgraça na minha família, eu tenho que restituir. Deus está me cobrando isso. Durante toda a vida, Ele traz as repercussões, as consequências dos seus pecados. A gente tem hoje, irmãos, mais uma oportunidade aqui nessa mesa de confessar, nos arrependermos, reconhecermos e pedirmos: Senhor, me perdoa, porque eu pequei contra o Senhor. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que a igreja do Senhor diga amém.